Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O Ponto de Vista de hoje recebe o jornalista e historiador Marcos César Cavalcante de Moraes. Ele vai nos falar sobre seu mais recente livro e também sobre o prêmio Top of Mind, realização da sua revista Foco Nordeste, que vai acontecer no final de junho aqui na cidade do Natal. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores, para Maxwell Ferreira, Diógenes da Cunha Lima, Dr. Antônio Fernandes, Assis da Bacopal, o amigo Teacher, Paulo Deres, Idalécio e Naldo das Redes. Se você quiser comprar uma rede bacana, é só ligar 98898-6024. Meu caro amigo de tantos anos, de tantas fases, Marcos César, uma alegria estar batendo esse papo com você, entrevistando você, e quero agradecer porque você aceitou o convite para a gente conversar, principalmente sobre a sua trajetória literária com livros já publicados, sobre um tema bacana que é a história do Rio Grande do Norte. Quero agradecer porque você aceitou o convite de participar do programa de hoje, que certamente o nosso telespectador vai gostar muito de assistir. Amigo Nelson, eu sou grato por essa oportunidade, me sinto honrado em estar aqui com você e poder levar aos seus telespectadores informações que julgo bastante importantes. Qual é a sua formação originária, Marcos? A minha formação técnica é em contabilidade, minha formação na área contábil. Também tive uma formação como militar, fiz o curso de formação de sargento do Exército, onde passei quase 7 anos na ativa e depois resolvi sair do Exército, sair da caserna, né? Então a minha formação básica é essa. No entanto, eu enveredei nos caminhos da comunicação e da cultura sem ter essa graduação nessas duas áreas, mas tendo reconhecimento, né? Por exemplo, na área cultural, eu pertenço a algumas instituições que me credenciam como um historiador, como um escritor, né? Na área da comunicação, eu atuo há mais de 20 anos como jornalista, tendo registro profissional pelo Ministério do Trabalho, sem ter a graduação universitária na área do jornalismo. Você falou em várias instituições. Uma, eu sei que você faz parte porque você é meu confrade, o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. Qual é a importância que você dá ao fato de pertencer como membro efetivo desse instituto? O Instituto Histórico é a mais antiga instituição cultural do Rio Grande do Norte. Eu pertenço aos seus quadros desde o ano de 1998. Né? E, para mim, esse fato de participar dos quadros do Instituto teve uma importância muito grande na minha carreira enquanto escritor. E quando é que você resolveu ser escritor? Você é jornalista, com uma revista muito conhecida, principalmente em Natal, depois no estado todo e agora no Nordeste, em toda a nossa região. Com essa atividade permanente ao longo desses anos que você citou há pouco. E o escritor? Quando surgiu a vocação para o escritor? Olha, Nelson, eu participei, como você sabe também, de algumas campanhas políticas. Na campanha de 1986, no ano que antecede 1985, eu iniciei um trabalho de preparação da campanha de governo do Estado e percorri todo o Rio Grande do Norte fazendo um registro de dados dos municípios, né? Dados dos municípios que precisavam para o meu assessoramento. Participei da elaboração do plano de governo
de um candidato que não foi eleito, né, o nosso querido João Faustino. E eu tendo esse acervo de dados coletados para esse trabalho, eu achei importante fazer uma publicação para dar oportunidade, dar conhecimento à sociedade desses dados dos municípios. Então eu procurei enriquecer esse trabalho, completei e isso se transformou numa obra que eu acredito que seja das mais presentes nas bibliotecas municipais, que é Terras Potiguares. Terras Potiguares traz um resumo da história de cada um dos municípios e é inclusive a obra hoje indicada em todos os concursos de prefeituras municipais, que é obrigatório pela lei ter um pouco de história do município nos concursos municipais, e Terras Potiguares é a bibliografia indicada, né? Então nós já temos 3 edições desse livro, é um livro que trata de todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Foi então a partir desse ponto que você Sim. criou gosto Exatamente. para escrever sobre a história do Estado e, obviamente, também a história do Brasil. Perfeito, a gente adentra um pouco na história do Brasil. Adentra realmente um pouco. Agora, a questão da produção historiográfica. Você começou com esse livro, que eu, por sinal, tenho e leio de vez em quando, que eu gosto muito de história também. Além dele, você fez um livro específico sobre Natal, salvo engano. Que livro foi esse e o que motivou você a escrever também esse segundo, salvo engano, seu segundo livro, sua segunda produção nessa área de história? Nós publicamos Terras Potiguares em 1998, que é fruto de um trabalho de 10 anos. No ano seguinte, nós fizemos Retrato Narrado da Cidade de Natal, comemorativo aos 400 anos da cidade. É um livro que traz uma cronologia, uma seleção de fatos históricos, contados sintetizadamente em ordem cronológica, desde o ano de 1535 até o ano de 1996. Beleza. Você falou agora dos 400 anos de Natal, me lembrou que naquela época eu também fiz uma música chamada Natal de 400 anos, que foi muito executada, virou quase uma canção, um hino oficial. Do momento, né? Daquele momento. Que bacana, então a gente tem isso em comum. Essa sintonia, né? Eu na área da música e você tendo escrito esse livro bacana, mostrando a cronologia da nossa cidade. Agora, você lançou recentemente o seu terceiro livro. E esse livro é muito bacana também, porque você está abordando um tema que ficou muito em voga desde o ano passado até hoje. Eu mesmo aqui já entrevistei historiadores como você que abordaram esse tema com muita frequência e com muita profundidade, que é a questão do descobrimento do Brasil ter sido aqui em Natal e não na Bahia. Esse seu livro, que inclusive nós temos aqui, é Brasil, Descobrimento e Posse. Você lançou esse livro quando, Marcos? Esse livro foi lançado agora há um mês atrás, dia 26 do mês passado, né? 26 de abril. De abril, exatamente. Pertinho, inclusive, da data que se comemora o descobrimento, né? Exatamente, na mesma semana, né? A mesma semana. Foi a data do descobrimento, dia 23, acredito que tenha sido na segunda-feira, e o lançamento foi na quinta-feira. Mas você se referiu a esse livro como o terceiro, nós temos um outro que é parecido, quase o mesmo tema, e esse vem a complementar, que O Brasil Nasceu Juridicamente no Rio Grande do Norte. É um livro que foi feito em parceria com a Enel Petrovic, que foi lançado no ano de 2006. Temos também do ano de 2000, uma participação numa publicação do Senado Federal, onde tem textos são 4 pessoas do Rio Grande do Norte que contribuíram para esse trabalho do Senado. Dentre eles tem a Câmara Cascudo, Olavo de Medeiros Filho, eram 2 já, apenas Câmara Cascudo falecido na época, né? Então tinha Olavo Medeiros Filho, Câmara Cascudo, Enel Petrovic, Valério Mesquita e também a nossa participação nesse trabalho do Senado. Então, considerando esse também sendo um livro que eu tenho participação, essa seria a quinta obra,
Fora cerca de umas 10 ou 12 que eu fiz prefácios, fiz edição, né, de outras pessoas. Eu quero até pedir desculpas, eu estava falando aqui no terceiro livro, mas já são 5, rapaz. É uma produção literária abundante. E eu estava lendo o prefácio desse livro e o prefaciante só teceu elogios a essa sua vocação de historiador, porque você procura as coisas de forma muito minuciosa. E isso é importante para quem faz pesquisa, e pesquisa histórica, inclusive. Agora, fale um pouco sobre essa, que é a sua quinta obra. Esse livro é um trabalho, é curto, é um trabalho de 50 e poucas páginas, mas ele vem assim com o objetivo de esclarecer, não é, essa polêmica de uma hipótese do descobrimento ter sido no Rio Grande do Norte, no ano de 1500. Né? Então nós estamos esclarecendo porque nós entendemos que a questão do descobrimento, aliás, Nelson, eu acho que a palavra descobrimento é mal colocada na história para o fato. Né? Nós temos 3 navegações que fazem parte desse contexto. Uma que antecede Cabral e outra que é pós-Cabral, que é essa do Rio Grande do Norte. Nós tivemos o Duarte Pacheco, que em 1498 esteve aqui, não aqui no Rio Grande do Norte, mas no território entre Maranhão e Pará, que veio ao serviço do rei de Portugal, para fazer uma espécie de reconhecimento e de certificação. Né? Depois tinha de Cabral, que aportou na Bahia, aí depois eu posso explicar por que aportou na Bahia, e depois teve a terceira, no ano de 1501, dia 7 de agosto, que tinha o objetivo de tomar posse oficialmente da terra. Primeiro a gente teve assim digamos assim, um reconhecimento, uma certificação, depois uma oficialização do descobrimento, dizer, não, foi descoberto, e depois teve o ato de posse, que esse sim foi aqui. Esse é que foi aqui. Do dia 7 de agosto de 1500. Há essa diferenciação. Significa dizer, então, que até mesmo antes de Cabral, sim, não só portugueses, mas outros navegadores estiveram nas costas brasileiras. Com certeza. No mesmo ano de 1500, quando Cabral chegou aqui em abril, em janeiro já teria chegado Vicente Yanez Pinzon, né, um espanhol que esteve aqui no mesmo ano, no mês de janeiro. Américo Vespúcio esteve aqui no Rio Grande do Norte? Sim, Américo Vespúcio fez parte dessa esquadra de 1501. E Américo Vespúcio, como se sabe, que dá nome à América, era uma grande autoridade náutica na época, italiano, contratado pelo governo português para fazer parte dessa expedição. Fez parte, então, dessa histórica expedição que veio ao Rio Grande do Norte. Que veio ao Rio Grande do Norte e colocou ali, chantado em touros, salvo engano, aquele marco que é histórico. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco. Não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição.
Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece serviços em outras especialidades também. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com o jornalista, historiador Marcos César Cavalcante de Moraes. Marcos, a gente estava exatamente falando no primeiro bloco sobre isso, e eu queria dizer a você que está assistindo a gente, nós estamos falando sobre o livro publicado no mês passado, chamado Brasil, Descobrimento e Posse, de autoria de Marcos. De modo que um livro muito importante, porque ele aqui aborda esse tema que durante o ano passado, e até mesmo durante esse primeiro semestre, tomou conta da intelectualidade potiguar. Muitos livros foram editados tratando desse assunto, muitas palestras foram dadas, de modo que esse livro vem coroar tanto a carreira de historiador de Marcos César, como vem se somar a tantos outros que já foram publicados sobre esse tema. Marcos, a gente estava exatamente falando sobre isso no final do primeiro bloco. Você não discute a questão do descobrimento em si, até porque, na verdade, pelo que a gente conversou no primeiro bloco, o Brasil já tinha sido descoberto. O problema, então, não é a questão de ser descoberto no Rio Grande do Norte. O primeiro monte, ao invés de ter sido o Monte Pascal, poderia ter sido aquele vulcão desativado lá no município de Lages, que é o Cabugi. Não é isso que está em questão. A questão que você trata, pelo que eu estou percebendo, é a questão da legalidade jurídica. Então a pergunta, por que é que você sustenta isso? Que o nascimento jurídico do Brasil aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Porque é o seguinte, a oficialização do descobrimento, que foi na Bahia, isso é provado que foi na Bahia por estudos realizados na Carta de Caminha e em outras obras tipo Eduardo Bueno, que existem registros, por exemplo, da distância percorrida entre Cabo Verde e o local onde foi aportado, não bate aqui com o Rio Grande do Norte, dá uma diferença de 130 léguas. Tem a questão também da coordenada geográfica registrada pelo mestre João, que aponta para em torno de 17 graus da linha equatorial sul, quando Porto Seguro está a 16,8 e aqui está apenas 5. Então, tem dados matemáticos registrados em documentos da época que provam que o local de aportamento dessa oficialização do descobrimento foi na Bahia. No entanto, nós temos também dados cartográficos registrados que a posse, essa segunda viagem, foi aqui e, além disso, existe a prova material, que é o próprio marco. Não é? Há dois tipos de marcos. O marco do descobrimento e o marco jurídico, que
de fato, define. É essa a diferenciação entre o Marco de Touros e outros marcos que existem ao longo do território brasileiro? Nós temos dois marcos que simbolizam essa posse. A esquadra que participou do Américo Vespúcio, comandada por André Gonçalves, tem também Gaspar de Lemos, que é o cara que levou a carta de caminha, participou dessa segunda viagem também. Ele aportou primeiramente aqui, iniciando essa tarefa, essa missão, e terminou essa missão um pouco mais de um ano depois, na Praia de Canané, em São Paulo. São dois marcos iguais, que está a 2.000 milhas de distância entre Touros e Cananéia, e é essa viagem da posse. O marco do descobrimento, não existe marco do descobrimento colocado na época do descobrimento, porque como todos nós aprendemos na história, quando Cabral aqui esteve, na Bahia, a coisa que foi deixada aqui foi uma cruz de madeira improvisada, né? Posteriormente, acredito que em 1504, 1505, se colocou lá um marco simbolizando o marco do descobrimento, mas foi já anos depois do próprio descobrimento. Então, na Bahia, na verdade, esse marco foi colocado posteriormente. Posteriormente. A primeira coisa foi a cruz. Essa cruz ainda existe até hoje? Não, não existe. É uma cruz de madeira, né, dessa época, e ao relento, então não existem informações dessa cruz, assim, de onde esteja, não existe. Mas há documentos que provam que ela existiu. Que ela existiu, ela está claramente na história, dizendo que foi feita uma cruz de madeira e celebrada a missa, né, como, vamos dizer assim, para simbolizar esse descobrimento. O que é que ocorre? O descobrimento, registrado apenas dessa forma, não daria muita consistência, né, a Portugal. Então, Portugal resolveu fazer mais uma expedição para tomar posse, aí sim, com um marco de pedra, onde está esculpido lá a coroa portuguesa, né, o brasão da coroa portuguesa e a cruz de Malta, que significa o apoio da Igreja Católica. Quais as principais fontes de pesquisa que você utilizou nesses 3 trabalhos? Eu erradamente falava só de um, mas você já me provou, por A mais B, que havia um livro que antecedeu a esse, com Enélio, e um outro com outros historiadores, como Valério Mesquita, por exemplo. Quais essas principais fontes que você bebe para apreender e tirar suas conclusões? Nós temos uma vasta bibliografia pesquisada de historiadores antigos, Tristão de Alencar Aripe, José Vasconcelos, um pernambucano, Tristão Alencar Aripe, cearense, Simões Pereira de Alagoas, todos falam sobre essa questão dessa viagem de Américo Vespúcio, né? Depois nós complementamos essa obra com dados coletados em estudos da Carta de Caminha, obra também de Eduardo Bueno, né? Então, ela tem uma bibliografia muito, muito vasta, essa pesquisa. Onde é que está hoje o Marco de Touros? O Marco de Touros hoje se encontra na Fortaleza dos Reis Magos. Foi retirado. É um fato interessante. O tempo é curto, mas eu vou tentar sintetizar. Esse Marco de Touros foi colocado dia 7 de agosto de 1501 e ele ficou 379 anos nesse local, sem ninguém saber nem o que danado era aquilo. Foi esse historiador de Pernambuco, José de Vasconcelos, que, estudando as cartas de Vespúcio, tinha uma carta de 1504 endereçada a Pero Soderini, prefeito de Florença, amigo de Vespúcio, que ele relatava onde deixou o primeiro marco, na coordenada geográfica 5.3.41. Está lá na carta dele. E o José de Vasconcelos descobriu por essa coordenada geográfica e veio ao local e localizou. Isso caiu no esquecimento, apesar de que no ano de 1890, Tristão de Alencar Aripe sugeriu, na 16ª reunião ordinária do Instituto Historiográfico Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, que esse marco fosse retirado daqui para levar para a capital federal do Rio de Janeiro, como já tinha retirado de Canané, que se encontra no Rio. Isso não foi feito, caiu no esquecimento. Somente em 1929, Câmara Cascudo veio com esse assunto, depois mais uma vez cai no esquecimento. Oswaldo de Souza, então presidente do Instituto de Patrimônio Histórico, levantou novamente nos anos 70 essa questão e, através do ex-governador Tarcísio Maia, esse marco foi retirado de lá e trazido por medida de segurança para ser guardado na Fortaleza dos Reis Magos. Por medida de segurança? Sim, porque o marco, ele, ao longo do tempo, estava sendo dilapidado, né? Tirado pedaços, raspas para fazer remédio e tal, porque o pessoal, na sua falta de conhecimento, achava
tratasse de uma pedra santa, né? Houve tudo isso, então. Houve tudo O isso. pessoal A da história chamada... tem muitos pormenores que aqui não tem tempo de falar. Quer né? dizer que o pessoal da Praia do Marco estava raspando o monumento histórico que estava chantado lá para fazer remédio. Vinham caravanas de outros municípios para fazer promessa, pagar promessas. Lá tinha velas, fitas, que as pessoas faziam promessa para aquele marco achando que era uma pedra santa. Que coisa, rapaz, que coisa. Agora, se ele está na Fortaleza dos Reis Magos, uma perguntinha chata que eu vou lhe fazer. Você não acha que o melhor local para ele estar seria o nosso Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte? A minha opinião é o seguinte, nós devíamos ter esse original no local onde foi colocado, agora com toda a devida proteção, né? Toda a devida proteção, e nós poderíamos multiplicar réplicas desse marco por onde pudesse ter. No Instituto Histórico tem uma réplica, muito bem colocada lá no auditório, mas nós precisávamos ter réplicas desse marco e nas praças de Natal, talvez fazer uma praça que fosse, simbolizasse uma réplica o Marco de Touros, ele é o registro de nascimento do Brasil. Se você fizer uma analogia com o nascimento do país e o nascimento de um cidadão, você vai ver que essas 3 viagens, a de Duarte Pacheco, ela simboliza, por exemplo, a ultrassonografia do bebê, para dizer, tem o bebê, está aqui, existe, está saudável. Aí vem a de Cabral é o parto, né? A de Cabral é o parto. A carta de caminha é aquele documento que a maternidade manda para o cartório fazer o registro. Dizer que nasceu. E o Marco de Touros, ele é o próprio registro de nascimento jurídico do Brasil. Que beleza. Gostei muito dessa comparação. Mas Marco César, além de escritor, além de historiador, além de jornalista, aliás, como jornalista, você edita a revista Foco. O programa está quase terminando, mas eu não posso deixar de falar. A revista Foco Nordeste, ela criou um negócio chamado Troféu Top of Mind. Desde quando ele existe e quando vai acontecer este ano esse troféu? Nós implantamos esse projeto no ano de 2002. Esse ano estamos completando a 18ª edição. Ele premia as empresas de marcas mais lembradas na mente do consumidor, isso identificado através de uma pesquisa com um instituto independente que nós contratamos, que identifica os percentuais, os índices de lembrança de cada marca. Vai acontecer aonde e que data? Qual a data? Dia 26, agora de junho. 26 de junho. No Centro de Convenções. No Centro de Convenções. Para você ter ideia dessas marcas, você falou em pesquisa. Sim. Sempre é o mesmo instituto que faz essas pesquisas? Ao longo do tempo, nós tivemos 3 institutos que participaram desse trabalho. O Instituto Índice, depois o Datafoco, que é o instituto que existiu nosso, e depois iniciamos a trabalhar de uns 5 anos para cá com o SMART, que é o mesmo instituto licitado pelo SEBRAE, que faz todas as pesquisas econômicas do SEBRAE. Que beleza. O nosso tempo, infelizmente, Marcos, acabou. Porque o programa é bacana e é curtinho. Mas eu só tenho que lhe parabenizar pelo livro que você fez e você aqui... Na verdade, você está dando uma aula de história para a gente. Eu tenho certeza que você que está assistindo gostou de ouvir a entrevista, porque a gente passou a ter um novo conhecimento das coisas do nosso Estado e, obviamente, do nosso país. Quero parabenizar pela publicação do livro e quero desejar sucesso no Top of Mind deste ano, que vai acontecer no dia 26 de junho, este mês. Portanto, lá no Centro de Convenções. Muito sucesso para você, meu amigo. Muito obrigado, Nelson. Fiquei muito feliz em poder comparecer a esse programa e saio daqui muito honrado com isso. Valeu. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.